A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Já é o nosso 31º programa. Esse ano, graças a Deus, pelas bênçãos de Deus, nós pudemos aí empreender esse projeto de levar a palavra de Deus através desse canal de comunicação. Somos gratos a Deus, gratos à TV Nova Era, gratos também aos nossos patrocinadores, a Clínica Vida Nossa, do Dr. Fernando Geber, que é dentista ali, da doutora Vanessa Geber, que é médica também, que atende na questão de atendimentos por imagem ali, né? Então nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, pedimos que Deus esteja abençoando mais esse programa, que leve a você a palavra para te abençoar neste dia. Vamos orar, pedir a Deus a bênção dele. Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, pela tua bênção, pela tua graça que nos alcançou, ó Deus, pela tua misericórdia que se renovou mais este dia. Te peço, ó Deus, por este programa, por esta palavra, que chegue, ó Deus, aos lares, aos corações, aos ouvidos, com a tua graça. Em nome de Jesus, usa da tua misericórdia, Pai, em nossas vidas, que eu te peço, no nome dele, teu Filho amado. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, então esse programa, a gente vai encerrar a série de mensagens sobre a questão das frases que saíram do movimento da Reforma Protestante. E a última frase que sai para afirmar a soberania de Deus na sua palavra, a salvação, a graça, a fé. Hoje nós vamos falar sobre a Deus toda a glória, né? Somente a Deus a glória. E o texto base que eu vou ler para embasar a nossa reflexão de hoje é na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 ao 36. Ele está encerrando uma explicação que ele está dando sobre a questão da salvação, né? Sobre o povo judeu e sobre todos aqueles que estavam fora deste povo, né? Chamado povo de Deus, que foram chamados para compor o povo de Deus juntamente com Israel. E aí, para finalizar essa explicação que ele dá sobre as maravilhas, sobre a soberania de Deus, ele usa uma poesia para exaltar a grandeza de Deus, para exaltar a soberania de Deus, a bondade de Deus e, sobretudo, a vontade de Deus que está sobre todos. O apóstolo Paulo diz assim, então, Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então, queridos, a grande questão que nós gostamos sempre de voltar a essa questão da palavra de Deus, da salvação, é uma questão totalmente direcionada a Deus. Nós, homens, humanidade, por assim dizer, né? O apóstolo Paulo explica de uma forma bastante didática na sua carta aos Romanos,
ele começa explicando a questão da criação, lá no primeiro capítulo, da queda e da necessidade da redenção, e que nada na criação pode fazer esse papel, ou pôde fazer esse papel, até a vinda de Jesus, né? Nada na criação, nenhum ser humano, nenhum homem ou mulher, pôde fazer o papel de redentor, de redimir a humanidade da sua queda lá em Adão. E aí o apóstolo Paulo usa de uma didática para explicar a questão do povo de Deus, como Deus escolheu o seu povo pela graça dele, pela sua infinita sabedoria, pelo seu decreto eterno. Quem seria o povo dele? Ele usa lá no Antigo Testamento a revelação de como ele chamou Abraão, né? Abraão, descendente dos semitas, que é descendente de Sem, os filhos de Noé. Então, e Noé, que é descendente também dos filhos de Sete, que é o filho de Adão e Eva depois de Abel e Caim. Então, toda uma revelação do plano eterno de Deus para a nossa redenção. E diz, o apóstolo Paulo usa as palavras, né, lá do Salmo, dizendo que não há um justo nenhum sequer. E aí vem a promessa do rebento de Jessé, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor que trouxe essa redenção, entrou na história, o Deus que entrou na história, interveio na nossa história e trouxe consigo a possibilidade da redenção que ele efetivou em si, na sua morte e morte de cruz. Então, nós, trazendo de volta aí a questão histórica, né, da igreja, começa lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai explicar essa escolha de Deus no povo de Israel, e ele, como judeu, explica que o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o povo de Deus e viver de acordo com a santa palavra de Deus, com as leis, com a palavra dos profetas. E quando Deus deu essa lei, essa palavra a Israel, ele diz que para esse povo viva de tal modo, e Deus os abençoe de tal modo, para que aqueles povos que vivem ao redor de Israel vejam o que Deus faz em Israel e digam: há Deus tão chegado como o Deus de Israel, né? Em comparação aos outros deuses, né? Os falsos deuses, vamos dizer assim. E o apóstolo Paulo explica que Israel fracassou nessa missão, né? Mas esse fracasso também fazia parte dos planos de Deus para a nossa salvação. Ele diz que veio esse endurecimento para Israel, para que Deus mostrasse aos gentios, aos outros povos, a sua misericórdia, e completasse em Israel o povo de Deus com os gentios. E ele faz uma explicação muito interessante, usando a figura da figueira, né, que essa figueira é uma oliveira, né? E essa oliveira, a oliveira original é o povo de Israel, e que Deus podou os galhos e pegou os galhos das oliveiras bravas, ou seja, outras oliveiras que não eram para produzir frutos bons, e enxertou nessa oliveira que era Israel, e esses frutos e esses ramos, eles produziram bons frutos. Os que produziram os bons frutos ficaram, mas aqueles que não produziram bons frutos foram cortados, né? Então serão cortados também, se não produzirem bons frutos. Ele usa isso para ilustrar como é que Deus trabalhou a questão da completude do seu povo, que ele chamou, que ele escolheu, que ele cuidou. E aí ele faz um alerta, ele fala assim: se Deus cortou os ramos naturais, imagina os enxertados que não deram bons frutos, né? E aí, para encerrar essa explicação que ele está fazendo aos romanos, vamos dizer assim, são os gentios, aqueles que não eram originalmente o povo de Israel, o povo de Deus, mas agora se tornaram o povo de Israel. Não por terem aderido à religião judaica, mas porque Deus os chamou através da pregação do Evangelho, não é? Então, esse povo que se completou ali em Israel, e o povo de Deus, que agora é
são os que creem em Israel e os que creem fora de Israel. A questão sempre é a crença, porque desde o início, quem creu dentro do povo de Israel, todo aquele que creu deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem creu em Jesus. Então esse capítulo 11 vem formular esse louvor a Deus pela sua soberania, que é Ele quem escolhe, Ele quem nos chama. Nós não temos nenhum mérito na questão de sermos povo de Deus, a não ser o reconhecimento e a glorificação ao nome de Deus Pai, por esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus. Então ele encerra com esse capítulo 11 com essa maravilhosa poesia, né? Eu sempre uso esse exemplo que quando eu estava no ensino médio, eu gostava de escola, gostava da sociabilidade da escola, gostava de aprender coisas, mas não era muito chegado ao estudo, né? Então até brinco, né, que meu filho não pode ouvir isso, mas eu não era muito chegado ao estudo, mas eu tirava boas notas, não era um estudante, mas eu tirava boas notas. Mas um dia, o que virou a chavinha, né? O que virou a chavinha para eu virar um estudante? Um dia uma professora de português mandou a gente fazer um trabalho, e eu fiz o trabalho, e era um trabalho técnico sobre literatura, e eu resolvi no final do trabalho inserir uma poesia, numa iniciativa própria, né? E quando fiz isso na apresentação do trabalho, ficou muito bom, e a professora elogiou muito, e aquilo mexeu comigo. Aquele elogio e o trabalho também, né? A questão de me inspirar essa poesia. E ali eu tenho certeza que foi a virada de chave para eu me tornar alguém interessado em estudar, né? Em aprender, em fazer as coisas de um modo com excelência, né? Buscar a fazer algo mais do que apenas a obrigação de estudar e tirar nota, de realmente aprender, de realmente saber o conteúdo, saber aquilo que estamos lidando, né? Então, quando eu vejo essa explicação técnica, de certa forma, é uma explicação técnica que o apóstolo Paulo faz sobre a questão da salvação e a soberania de Deus na questão da salvação, e ele é levado a louvar a Deus e a glorificar a Deus exatamente comparando isso, que diante de uma revelação tão profunda, tão coerente, didática que o apóstolo Paulo faz sobre a questão da salvação, da formação do povo de Deus, que nós não temos mérito nenhum nisso e nada do que nós façamos vai nos levar a esse mérito da salvação. E também nada do que nós façamos, por pior que seja o nosso pecado, vai nos tirar o mérito da salvação, porque ele não é nosso. E isso não é uma motivação para nós pecarmos, né? E também não é uma motivação para nós não fazermos nada. Pelo contrário, a motivação quando nós tomamos conhecimento disso através da revelação bíblica da salvação, soberania de Deus, nos leva a exatamente o que o apóstolo Paulo fez, a este louvor a Deus, a glorificar a Deus pela sua soberania, pelo seu amor, pelo sacrifício do seu Filho em nosso favor. Então, parte de Deus, porque dele, ele termina esse versículo 36 aqui, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Então, porque dele, partiu dele a nossa criação, partiu de Deus a nossa redenção através do Filho Jesus. Da nossa parte, a única iniciativa que nós tivemos foi da perdição. É isso que nós temos que entender, que o nosso mérito é a condenação pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Nós não temos méritos, e isso está muito bem delineado e explicado, principalmente nessa carta aos Romanos, que nós não temos méritos. Primeiro ele começa lá no capítulo 1 dizendo que o homem é indesculpável se disser que não existe Deus, porque a criação está aí para provar a existência de Deus. Está para mostrar que existe algo muito maior, superior do que a nossa reles e inteligência. E o apóstolo Paulo caminha nesse sentido de demonstrar a nossa pequenez diante de um Deus tão grandioso e a nossa necessidade de reconhecimento, humilhação e arrependimento. E
essas frases que foram, né, que saíram da Reforma Protestante, elas vêm exatamente corroborar e afirmar isso, que somente pela fé a salvação é possível, não é pelas obras. Que somente a Escritura é a autoridade, porque é a revelação de Deus. Que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Que somente a graça de Deus pela graça de Deus, somente a graça de Deus é que nos possibilita reconhecer Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. E diante de todas essas afirmações, somente a Deus a glória. Ao homem não cabe nenhuma jactância, como diz Paulo, essa palavra difícil, antiga, jactância, quer dizer autoglorificação, eu mereço alguma coisa, eu sou bom, né? Deus vai ter piedade de mim porque eu faço muitas obras de caridade, porque eu amo o próximo. Nada disso é motivador da salvação, nenhuma das nossas atitudes. Outro sim, cada uma dessas atitudes pode revelar o meu relacionamento com Deus, glorificar a Deus. João 17, o Evangelho de João, capítulo 17, é a conhecida oração sacerdotal de Jesus. E quando Jesus faz essa oração, ele está glorificando ao Pai. Ele começa glorificando ao Pai. Ele fala que nele, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está glorificando ao Pai, porque ele glorificando ao Pai, o Pai o glorificará. E quando isso acontecer, ele enviará o Espírito Santo. E isso, é esse o propósito, a missão de Jesus. Ele veio, se encarnou e durante toda a sua vida, todas as suas ações, ele somente apontava o que Deus estava fazendo. A salvação, a transformação, a cura, a sanidade mental e física que Deus traz quando ele entra na vida de uma pessoa. Ele estava demonstrando que Israel estava vivendo um momento de paralisia, foram muitos paralíticos, uma paralisia espiritual, uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual. Então todos esses doentes que foram sarados foram uma carta dizendo assim, Deus está atuando através, chegou o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. O reino de Deus é isso, que nós perdemos ou ganhamos a liberdade. Nós não somos mais cativos do pecado. E Jesus fez essas curas, essas libertações, exemplificando o que o reino de Deus significa na sua missão quando ele chega. Então, e ele legou, deu como legado essa missão. E nessa oração sacerdotal ele diz, eu fiz várias dessas coisas e vocês farão coisas maiores. A missão da igreja ao longo da história tem sido essa, e deve ser essa, de levar o evangelho da libertação, porque partiu dele, e é por meio dele, Jesus, por meio dele, que o evangelho é pregado, por meio dele, Deus foi glorificado, e a igreja continua fazendo esse papel por meio dele, por meio do Espírito Santo que está atuando na igreja. Nós temos que glorificar o nome de Deus. O que aconteceu na história da igreja é que a igreja se perdeu e a igreja começou a trazer para si a glória. Começou a dizer que se nós não fizéssemos, cumpríssemos algumas regras, nós não estaríamos agradando a Deus. Começou a dizer que fora da igreja não haveria salvação, mas não fora da palavra de Deus, nem longe de Deus. O problema é a denominação, a igreja. Você tem que se escravizar a uma religião. Esse é o problema. A igreja traz para si a glória e esqueceu de Deus. E aí se envolveu com o Estado e quis dominar o mundo pela política. E aí se imiscuiu com isso, com a corrupção, com o suborno. E isso tudo já estava previsto na palavra de Deus que não seria bom para a igreja se perdeu. E sempre é necessário, até hoje, sempre é necessário nós relembrarmos isso.
Sempre é necessário nós estarmos voltando os nossos olhos à palavra de Deus, porque a igreja sempre está buscando atalhos. Não é? Tem até um livro que chama O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, né? Então, Eugene Peterson, né? Se você puder ter acesso a esse livro, ele vai contar exatamente essa história, os caminhos de Jesus e os atalhos da igreja. O pastor Eugene Peterson. Então, se você puder ler, você vai ver ali, ele faz esse histórico. A igreja sempre está querendo pegar os atalhos, o atalho do poder, né? Se imiscui esse poder com a igreja, corrompe a igreja. A igreja, não é que nós não podemos falar de política, analisar a política, mas nós devemos fazer isso com a distância para não haver a contaminação. A palavra de Deus é o parâmetro para essa avaliação. E para ele são todas as coisas, como a gente viu, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo encerra o capítulo 11 de Romanos exatamente fazendo esse louvor à pessoa de Deus, glorificando a Deus, porque ele entendeu e está explicando que todas as coisas que aconteceram, elas deveriam ter acontecido do modo como aconteceram e vão acontecer do modo como Deus está dizendo que vai acontecer na sua palavra, para reconhecermos, para glorificarmos o nome de Deus. Tudo, a criação, a nossa vida, a missão da igreja, a nossa missão, tudo tem que glorificar a Deus, assim como Jesus orou. Tudo que eu fiz foi para glorificar, para revelar ao Pai. Quais são as nossas ações, o que as nossas ações, o que a nossa igreja, o que a nossa denominação está fazendo, está revelando o nome de Deus, está glorificando o nome de Deus, ou está glorificando o pastor, uma placa de igreja, está glorificando um ministério, um modo de louvor, um modo de atuação na sociedade, um modo de fazer política, o que está evidenciando as ações da igreja hoje? Qual é o fruto que está evidenciando? Será que nós podemos orar como Jesus orou na oração sacerdotal, dizendo tudo que eu fiz foi para revelar o Pai, para glorificar o Pai? É esse o louvor do apóstolo Paulo, quando ele reconhece que tudo o que aconteceu foi para revelar o amor de Deus na nossa vida. Então essa é a nossa oração em favor da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa igreja, das nossas famílias, que tudo seja para a honra e glória do louvor de Deus. Primeiro porque nós reconhecemos que nós somos criados por Deus e reconhecemos na sua palavra que o Evangelho veio para nos salvar, para nos libertar. O Evangelho é a boa nova em Jesus Cristo. Eu quero orar para encerrar esse momento de palavra, essa série de mensagens sobre a Reforma Protestante e glorificar a Deus. Estamos também no período de ações de graças, né? Então nós queremos dar graças a Deus exatamente pela palavra dele. Que Deus abençoe a sua família, pode contar com as nossas orações e que Deus esteja abençoando o seu lar. Deus e Pai, te agradeço, ó Deus, pela tua bênção em nossas vidas, pela tua providência, por esses 31 programas que gravamos aqui, ó Pai. Te peço tua bênção, ó Deus, sobre esse canal, sobre essa televisão, os canais na internet também, que essa mensagem chegue aos lares. Que o Senhor esteja, ó Deus, derramando a tua graça abundantemente nos lares, livrando do mal, curando os enfermos, libertando os cativos, ó Deus. Em nome de Jesus, graças te damos e te agradecemos. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros.
Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.